Bom, deixa eu iniciar esse vídeo dando uma corzinha aqui, um blushzinho natural, porque, né, vamos falar sobre isso hoje. Não é sobre maquiagem, é sobre energia, mas tem a ver e vocês vão entender. Bom, vamos lá, eu me chamo Yasmin, sou a criadora da Cristálias, um centro de atendimentos mágicos, e hoje eu vim falar sobre mortos-vivos ou mortos e vivos. Durante essa semana toda eu tô sendo muito chamada a olhar para isso, né? Para essas relações que nós temos com mortos e vivos, né? Pessoas às vezes. Vou começar melhor, né? Começar explicando o que seriam os mortos-vivos ou os mortos. A gente tem a ideia de que os mortos são as pessoas que morreram e acabou, né? Mas hoje em dia algumas vertentes esotéricas elas falam sobre isso, né? Algumas até em terapias vão falar também sobre isso. Mas no todo é muito pouco falado, né? Que são as pessoas que estão mortas em vida. Ou seja, já percebeu que existem pessoas que quando você olha, você vê que elas estão pálidas, elas estão parecendo que elas vão desfalecer, que não tem cor nos olhos, não tem brilho nos olhos, não tem cor na boca, não tem cor na pele, seja lá a cor que for, sabe? Parece que a pessoa tá. Ó, o pescoço até estalou. Tá zumbizando por aí. Essas seriam as pessoas mortas-vivas e a gente vai aprofundar um pouco mais nisso. Mas antes eu queria contar um exemplo que me aconteceu essa semana que me fez refletir ainda mais sobre isso. Eu, no começo da semana, entrei numa loja esotérica que eu sempre vou aqui no Rio. E uma mulher entrou na loja e eu percebi que ela estava exatamente desse jeito. E aí me chamou a atenção perto dela umas bruxinhas que eu não tinha visto. E eu fui pra ver essas bruxinhas. E quando eu fui caminhar pela loja, ela brotou na minha frente e começou a perguntar se eu não tava vendo ela, por que que eu tava com batom vermelho, tava com bing, por que que eu tava com aquilo, se o pastor me visse, ele ia me exorcizar, e começou a falar, e falar, e falar um monte de coisa, e a única coisa que eu pedi a ela foi não encoste em mim, porque ela tentou me agredir, e precisou ser retirada da loja, e enfim. E hoje, né, 2 dias depois, terminando um atendimento, durante o atendimento, na verdade, novamente veio isso, né, sobre quantas não são as vezes que a gente fica em meio de pessoas que estão mortas vivas e a gente fica ali tentando ressuscitar um coletivo inteiro e quem morre somos nós, né? Quem vai perdendo pedacinhos, quem vai perdendo muita força, muita energia somos nós. É interessante a gente refletir sobre isso, porque óbvio que a aparência vai ser um dos pilares para que a gente possa entender a quantas anda essa energia dessa pessoa. E aí, abrindo essa porta da questão da energia da pessoa, já reparou também quando você olha para uma paisagem e tem uma paisagem pálida, tem uma paisagem que parece que não tá te transportando muita cor, muita vivacidade, assim, muita energia. E tem aquelas paisagens que elas estão tão coloridas, mas tão coloridas, mas tão coloridas, que você entra até num estágio, assim, de flow, né? Você fica ali meio em nirvana, meio uou, você sai do ar, né? Essas paisagens elas também estão correspondendo a essas fontes de vida, de energia, né? E isso também muda a partir do momento em que a gente muda o nosso fluxo interno. Então, quando a gente se conecta a paisagens com muita energia, a gente vai puxar essa energia e a tendência é que tudo
que está ali sendo projetado para nossa visão ganhe mais cor, mais vida, mais vivacidade, mais chame mais atenção e leve a gente para lugares mais elevados mesmo. Assim como quando a gente fica em paisagens que não tem muito dessa energia, a gente vai se sentindo mais sugado, mais com maior dificuldade mesmo de ter motivação, de ter força, de ter coragem, de ter a vivacidade, né? A gente pode até fazer essa referência com as grandes cidades, que são muitos prédios e muita informação cinza, né? Enquanto quando a gente vai para uma natureza, a gente se sente vivo, lida com questões internas, volta renovado, muito por essa disposição energética. E não é somente na natureza que isso acontece, isso também vai acontecer nos nossos corpos, né? E aí, novamente, voltando para esse exemplo da floresta, quando a gente vê uma planta que ela tá morrendo, ela tá justamente perdendo a cor. Ela começa a perder a cor, né? E aí tem até uma dica que é você, por exemplo, planta que tem caule, né? Você ir no caule e dar uma raspadinha ali para tirar a casquinha para ver se por dentro tiver marrom, opaco, às vezes essa planta já morreu. E quando tem um verdinho é porque ela ainda tá viva, né? E muitas vezes ela tá muito viva ainda. Então, isso também vai acontecer com o nosso interno e com o nosso externo, a partir do que a gente também projeta no nosso corpo. E óbvio que hoje em dia tem muitas formas da gente mascarar isso, né? Porque tem aqueles cremes que a gente passa e que, enfim, vão dar mais vida ao que tá sem vida, né? Maquiagem, enfim. Mas geralmente o conjunto de coisas vai te mostrar sobre isso, né? Sobre de que forma aquela pessoa tá energeticamente, se ela tá com muita energia ou se ela tá com muita falta de energia. E essa identificação é muito importante, e aí compartilho com vocês um ensinamento que veio hoje no jogo de dados angelicais, né? Que é justamente sobre quando a gente se relaciona com essas pessoas mortas-vivas, a gente precisa estar consciente de que essas pessoas muitas vezes elas não estão conscientes do estágio pelo qual elas estão. E que o movimento que elas vão fazer é de sugar o positivo, as energias de vida, as energias boas, as energias, né, de vitalidade, de crescimento, de disposição, e elas vão transformar para o polo delas, negativo, porque é o polo que elas sustentam ali, né? Então, muito geralmente são aquelas pessoas que você vai falar: nossa, que paisagem linda, e a pessoa vai falar: não gosto de planta. Ou então, ai, mas a minha vida tá tão cinza e o céu só chove e as minhas contas que não se pagam, sabe? Ela vai pegar toda aquela sua energia que você vai estar depositando ali para ela e ela vai tentar transformar aquilo pro polo dela. E aí, muito geralmente, essas pessoas também, elas tentam fazer com que o seu meio também morra em vida. Porque é muito difícil você se disponibilizar a entrar de novo no útero e agora como um ser adulto que precisa se gerir para nascer, né? Não mais como um ser ali que veio de um outro lugar e tá só captando, mas esse ser que já captou muita coisa que precisa soltar para que outras coisas possam florescer dentro de si e daí ele nascer para a vida que ele deseja, com toda a responsabilidade, com todo o crescimento que ele precisa ter e que ele também deseja ter. Então, essas pessoas, pela falta de força em assumir as suas próprias necessidades e responsabilidades, e aqui eu abro um outro parêntese, que é a falta de força também por essa questão da falta de energia pela qual elas estão inseridas, elas não encontram centros de força muito fortes que possam também
gerar essa abertura nelas para que elas possam mudar o polo, elas vão transformar o ambiente num ambiente mais morto, né? Porque é o que corresponde ao mundo delas, é como elas conseguem lidar, é como elas sabem lidar naquele momento. E aí a zona de conforto, que nada tem de conforto, muitas vezes se torna a nossa zona de segurança, né? Porque é o que nós sabemos lidar. Então é melhor a gente lidar com o desconforto que já é conhecido do que com o desconforto daquilo que eu não sei o que pode acontecer, do que vai exigir de mim aquilo que eu talvez não saiba lidar, que vai pedir um desenvolvimento, que vai pedir novos comportamentos, que vai pedir o tirar a casca, trocar a pele, soltar tudo, soltar pessoas que estão mortas também, situações que não tem, que estão fadadas ao fim, porque precisa transformar, né? E a gente fica muito apegado a justamente esse lugar de às vezes demorei 40, 50, 60 anos para construir tudo isso que tá errado, porque vivo das minhas mentiras, vivo das minhas ausências, vivo das minhas dificuldades, vivo das minhas sombras, e eu construí um castelo tão poderoso que funciona bem com as minhas sombras, logo as minhas dores, as minhas amarras, os meus medos, os meus traumas, que, putz, soltar isso agora é real isso? Essa necessidade precisa mesmo? Logo agora, numa fase da vida em que eu já deveria estar descansando, em que eu não. Eu já estou, às vezes, socialmente fadado à morte, né? Como que eu vou me renovar agora? Como que eu vou jogar tudo pro alto agora? E precisa, porque as transformações elas não vão deixar de chegar, seja lá em que momento for da vida, né? Elas não vão deixar de acontecer se a gente tiver 50, 60, 70, 80 anos, porque é um processo de transformação contínuo que mesmo se a gente vivesse 200, 300, 400 anos, a gente continuaria passando por esses processos de transformação. Então, olhar para isso, que ambiente que você tá? Esse ambiente, ele te dá mais vida ou ele te tira mais vida? Ele te suga mais ou ele te renova mais? Ele te motiva mais ou ele te desmotiva, né? E aí existe também um processo que pode acontecer dentro disso, que é justamente você começar a ter essa consciência, começar a buscar esses processos de estar mais vivo, de ter mais cor, de reter mais energias para você. E lá no Instagram eu até falo um pouco sobre isso nos vídeos de despertar espiritual, né, que é a importância dos centros de força, dos altares, do contato com a natureza, dos cristais, não beber, não utilizar, não tomar muita cafeína ou coisas que vão jogar a sua energia fora, justamente para que você tenha força para viver os processos de transformação que você precisa a partir dessa concentração de energia. Quanto mais energia a gente consegue concentrar no nosso corpo, mais a gente consegue acessar coisas que precisam ser transformadas, transmutadas e eliminadas, e mais a gente consegue se aproximar daquilo que faz sentido pra gente. Então, às vezes a gente está num lugar que é um lugar que não promove mais essa força pra gente, que para de funcionar, para totalmente de funcionar. Aqui eu não me sinto mais confortável, eu não me sinto mais viva, eu não me sinto mais fluindo, eu não sinto que as minhas potencialidades aqui estão acontecendo, porque o fluxo da sua energia começou a entender que você não precisa mais transformar o polo positivo em negativo. Pelo contrário, você agora precisa buscar lugares que preencham mais a sua energia, e isso é um traço muito marcante nas pessoas que vivem a espiritualidade, que começam a trilhar esse caminho, que começam a sentir, vibrar no corpo e quão potentes ficam quando estão com concentração de energia. Quando essa baixa acontece,
dá uma agonia muito grande de onde está a minha força, onde está aqueles momentos em que eu vivi que eu estava no puro ápice, né? Então, a energia para de funcionar naquele lugar para começar a buscar novos caminhos para que você possa viver um lugar que corresponda àquilo que você está vivendo, aquele momento que você está vivendo, aquela disponibilidade energética que você está vivendo. Então é natural que grupos que você pelo qual você estava inserida pare de fazer sentido para você, relacionamentos pelos quais você tinha, amorosos, familiares, parem de fazer sentido porque o seu polo mudou. E aí você começa a buscar pessoas que estão em vida, que estão vivos na vida, né? Que estão passando por processos espirituais, que estão te dando a mão, falando: vem, aqui tem oportunidade. A vida começa a te encaminhar novos ciclos, novas possibilidades, novos empregos, novas possibilidades de relacionamento, porque você está fazendo essa recalculagem de rota. Então, refletir e tomar a consciência sobre isso é muito importante, porque temos um coletivo muito forte morto-vivo. E é triste quando a gente fala, por exemplo, sobre conteúdo de TV aberta ou até mesmo de TV fechada, né? Porque a gente e redes sociais, porque a gente vive um índice muito grande onde a tristeza, o clamor e a, a, a raiva, enfim, elas viram devoção, né? A gente fica devoto a elas, comove tão profundamente que a gente não para de se alimentar disso. Hoje em dia, se eu chegar aqui e lançar um conteúdo muito triste, ele vai ter muito mais visualizações do que eu vir mostrar alegria, e isso é muito grave. Por isso que quando a gente liga a TV e vai ver jornal, só tem desgraça, porque viraliza. E a gente precisa parar de dar atenção a esses tipos de conteúdo para sinalizar para o todo, seja o mundo, seja as redes, seja os canais de televisão, de que a gente não quer mais se alimentar desse tipo de coisa. Porque eu passei já por um tipo de filosofia que até que fala que quando a gente está comendo ou bebendo algo na frente da TV e está consumindo um conteúdo triste ou assim de violência ou enfim de baixo padrão vibracional, a gente começa a consumir isso, a se alimentar disso, trazer para dentro do corpo a morte. Então, fazer essa virada de chave. Qual é o tipo de conteúdo que você se alimenta? Qual é o tipo de pessoas pelas quais você se alimenta? Você troca energia, o ambiente, o trabalho, como que você repõe as suas energias quando você precisa. Você tem essa consciência de que as energias precisam ser. A gente precisa, assim como o celular, precisa de uma tomadinha para puxar uma carga para voltar a funcionar. É importante a gente ter essa consciência no corpo, na mente, né? Porque aproxima a alma. A gente só consegue captar as informações da alma se a gente está com energias que possam levar a gente para essa pureza, para essa comunicação, para essa força de fazer o que precisa ser feito. Tanto olhar para as sombras quanto acender as nossas luzes, né? Então, agora tá me vindo sobre estrela até. Se você sente que a sua estrela não tá brilhando, se preencha de energia. Nenhuma estrela vai brilhar na opacidade, na falta de força, né? Existe um destaque muito grande e, de novo, a natureza tá aí para mostrar isso pra gente, que as estrelas que mais brilham são as estrelas que recebem mais luz. E luz a gente também pode considerar como energia, como força, né? Então, de que forma a gente está se relacionando com os mortos e os vivos? Quem somos nós nessa sociedade? Você é a pessoa que só reclama, que só se sente esgotado diariamente, que está sempre vendo que as coisas estão acontecendo para o outro, não acontecem para você, e isso está te gerando cada vez mais falência interna e externa?
muito provavelmente você pode estar sendo um morto-vivo e é hora de virar a chavinha. E se tiver muito difícil ver isso sozinho, conta comigo. Eu tenho diversos atendimentos que podem estar te auxiliando nesse olhar, que possa estar também abrindo esses caminhos, direcionamentos para que você possa ter os seus centros de força conforme as suas disponibilidades e possibilidades. É só contar comigo. O link vai estar aqui embaixo, tanto dos atendimentos quanto de outros portais de redes sociais que eu também espalho conteúdo. Tem podcast que inclusive está voltando essa semana, tem vídeos lá no Instagram, tem os vídeos aqui do YouTube, enfim, tem uma infinidade aí de possibilidades para que você venha pra vida, ó, com blushzinho natural. Contem comigo, tá bom? Um beijo e comentem aqui se vocês estão mortos ou vivos para eu ter uma ideia de como tá aí fluindo essa rede. Um beijo.